Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Química por Amor. Hoje vamos dar continuidade à nossa playlist de funções inorgânicas. Hoje vamos falar dos óxidos, beleza? Pessoal, mas antes de dar início a essa videoaula, quero que você, que é não inscrito no nosso canal, você se inscreva no nosso canal, deixe aquele joinha. Você fazendo isso, você incentiva a gente a gravar mais vídeos como esse e ajudar mais pessoas, beleza? Bem, o que são óxidos? Óxidos são compostos bivalentes, ou podemos dizer que são compostos binários, formados por dois elementos químicos, em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Por exemplo, um elemento oxigênio, ele tem que estar ligado a outro elemento químico, vamos dizer o carbono, o CO2. O CO2 é considerado um óxido, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Espero que você saiba aquela sequência de eletronegatividade, que os elementos mais eletronegativos da tabela periódica você tem que saber. O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono, do que o nitrogênio, do que o boro. Tem uma sequência aqui. Ele só não é mais eletronegativo do que o elemento flúor. Beleza? Então, se o oxigênio não tiver ligado ao flúor, ele é considerado um óxido. Outro óxido aqui é o NO3. É considerado um óxido. Se tivesse ligado ao flúor, aqui ele não é um óxido. É óxido quando ele está ligado a um elemento como o metal, por exemplo, que ele seja o mais eletronegativo do que esses elementos. Beleza? Então, sabendo disso, eu esquematizei aqui a tabela periódica, que a gente não vai precisar de gases nobres, vamos precisar só dos metais e dos ametais, para mim exemplificar. Beleza? Eu fiz essa divisão aqui, os ametais, que está nessa parte amarela, e os metais, que está nessa parte. Então, os óxidos, ele pode ser classificado em óxidos metálicos. Os óxidos metálicos é o que o elemento oxigênio está ligado a um metal. Por exemplo, o sódio aqui é considerado um metal. O alumínio é considerado um metal. Então, se a gente tem um oxigênio ligado a um alumínio, é considerado um óxido, sendo um óxido metálico. E os óxidos ametálicos? A gente diz que o oxigênio está ligado a um ametal. Ou seja, o nome a gente chama óxido ametálico. Depois que a gente sabe disso, se na sua prova, se ele não disponibilizar a tabela periódica, para você saber o que é um óxido metálico e um óxido ametálico, você tem que entender um pouco de NOx. Pelo NOx, você tem que saber, pelo NOx tem como você saber se é um óxido metálico ou se é um óxidos ametálicos. Como assim? Se o NOx for menor ou igual a 3, é considerado um NOx metálico. E se o NOx for igual ou maior do que 4, é considerado um NOx ametálico. Como assim, professor? Pessoal, você só vai usar esse critério de NOx se não trazer a tabela periódica. Que, por exemplo, se a questão vier dando o alumínio, com certeza você vai ver que o alumínio está localizado nessa parte da tabela periódica e com certeza você vai saber que é um óxido metálico. Caso você não saiba, se ele não disponibilizar a tabela periódica, através do NOx tem como você saber. Como? Se a gente sabe que o NOx do oxigênio é menos 2, a gente tem 3 oxigênio, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. A gente sabe que a soma tem que dar igual a 0 aqui. Então, para dar igual a 0, a gente sabe que o NOx do alumínio é 3, mais 3. Se tem 2, vai ser mais 6. Beleza? Eu sabia fazer o NOx do alumínio, mesmo sem saber o NOx mais 3. Se tem que dar igual a 0,
Para dar igual a zero, menos 6 mais 6 é igual a zero. Eu já sabia que aqui era mais 6. Beleza? Mas o NOx do alumínio sendo mais 3, se o NOx é 3, menor ou igual a 3, é um NOx de um óxido metálico. A gente já sabe que é um NOx metálico. O sódio, por exemplo. A gente tem um elemento sódio ligado ao oxigênio. A gente tem um elemento sódio ligado ao oxigênio. A gente sabe que o oxigênio é mais eletronegativo. Então, isso é um óxido metálico. Se é um óxido metálico, a gente tem um NOx do oxigênio menos 2. E como a gente só tem um, fica menos 2 mesmo, né? Para dar igual a zero, o sódio vai ter que ser o que aqui? O sódio vai ter que ser mais 2, que dá igual a zero. Beleza? Se o NOx é mais 2, igual a zero, o NOx do sódio vai ser mais 2. Então, mais 2 é menor ou igual a 3. Então, ele é considerado um óxido metálico. Beleza? Para os óxidos ametálicos, o NOx vai ter que ser maior ou igual a 4. Então, se a gente tem um oxigênio ligado a um ametal, por exemplo, o oxigênio ligado ao enxofre, a gente sabe que o NOx do oxigênio é menos 2. Se tem 3, vai dar menos 6. Beleza? Então, a gente sabe que a soma tem que dar igual a zero. O NOx aqui vai ser mais 6 do enxofre. Então, mais 6 vai ser maior do que 4. Então, é considerado um óxido ametálico. Beleza, pessoal? Então, pessoal, os óxidos metálicos também podem ser conhecidos como óxidos básicos. E os óxidos ametálicos podem ser conhecidos como os óxidos ácidos. Beleza? Mas por que, professor? Por que eles são conhecidos como os óxidos básicos? Porque, pessoal, se a gente tem um óxido básico, ou seja, um óxido metálico, que é um metal ligado a um oxigênio, se a gente misturar ele com a água, ele vai virar uma base. E a gente sabe que uma base, pessoal, libera OH-, né? Então, se o óxido libera um OH-, vai ter esse cálcio, vai juntar, né? A gente vai juntar. Sabendo que a carga do cálcio é mais 2, você vai ter que ter duas hidroxilas. Que era o óxido de cálcio, virou hidróxido de cálcio, que é uma base. Aqui era um óxido, agora virou uma base. Outro exemplo. A gente tem o magnésio ligado ao oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo. O magnésio é um metal. É considerado um óxido básico também. Porque se misturar ele em água também, se ele vai virar uma base, ele vai liberar OH-. Coloco o magnésio aqui na frente, sabendo que a carga do magnésio também é mais 2, então a gente vai precisar de duas hidroxilas aqui. Então vai virar o hidróxido de magnésio, que é uma base. No lado dos oxiácidos, é um oxigênio ligado a metal. Por exemplo, o oxigênio ligado ao elemento enxofre. Se misturar em água, ele vai virar um ácido. Esse aqui vai ser mais fácil da gente montar do que o óxido básico. Por quê? Aqui só é juntar. Você tem que saber que o elemento mais eletronegativo vai ter que estar na parte final. Então, se ele vira um ácido, se a gente tem SO3 ele junto com a água, ele vai virar o H2, que a gente tem dois hidrogênios aqui, a gente tem um enxofre, coloca um enxofre e a gente tem quantos oxigênios aqui? 3 mais 1, 4. Então ele vai virar o H2SO4. Simples assim. A gente tem o SO2. Quando junto a água, ele vai virar um ácido também. Só é juntar. A gente tem o H2, aí um elemento enxofre. Quanto oxigênio a gente tem? 1, 2, 3. O H2
SO3. Beleza, pessoal? É simples assim. Se a gente quiser fazer ao contrário, o H2SO4 virar um óxido, pode virar também. Se a gente tem o H2SO4, a gente vai desidratar ele. Ou seja, a gente vai tirar a água. Desidratar vai tirar mais água. Se a gente tirar a água, tem oxigênio, né? O4 menos O, vai ficar O3. Né? O enxofre tem só um, e H2 menos H2 vai ficar nada. Então, vai virar o SO3. A gente antes tinha um ácido, a gente desidratou ele com a água aqui, virou um óxido. O processo inverso desse. Beleza, pessoal? E, pessoal, para a gente nomear os oxibásicos ou oxiácidos, são simples. Primeiro, para nomear um oxibásico, é você colocar o nome óxido mais o nome do elemento. Vamos nomear esse aqui. Aqui a gente coloca o nome óxido. Aí qual é o elemento que a gente tem aqui? O cálcio. Então, óxido de cálcio. Vamos nomear isso aqui. A gente tem um óxido aqui, né? A gente repete óxido de mais o nome do elemento. Magnésio. Óxido de magnésio e óxido de cálcio. Se tivesse ferro, óxido de ferro. Beleza? Se tivesse o sódio, óxido de sódio. Para nomear os óxidos básicos, é simples. Já os oxiácidos, tem que ter um macetezinho. Vou apagar aqui para ficar melhor pra gente. Beleza? Para a gente nomear os oxiácidos, você primeiro tem que colocar um prefixo na frente. Quando tiver um, escreve mono. Quando tiver dois, di. Tiver três, tri. Beleza? A gente vai seguir essa sequência aqui. Aí você coloca o nome óxido, ou seja, se tiver mono, óxido, né? Mais. Aí você repete de novo. Coloca mono, di ou tri novamente. E mais o nome do elemento. Mais o nome do elemento químico. Pronto. Seguindo esses passos aqui, não tem como a gente errar. Vamos nomear isso aqui? Pronto, e a gente tem o SO3, né? O SO3, a gente tem quantos oxigênio? 3 oxigênio. Então, ele vai ter um prefixo tri. Tri, aí você repete óxido, né? Trióxido. Aí di, né? Di, aí quantos enxofre? Eu vou ter aqui só um. Se você quiser, você quando tem só mono, esse aqui vai ser opcional. Ou seja, opcional, pessoal, que não precisa você colocar o mono, se você quiser. Caso você queira ou não. No meu caso, eu não vou colocar porque o espaço aqui está pequeno. Então, vai ser trióxido de... o nome do elemento químico, enxofre. Mas se tivesse colocado mono, não era errado também. Trióxido de monoenxofre. Beleza? Mais trióxido de enxofre. E a gente tem 3 oxigênio, tri. A gente repete o óxido. Aí di o nome do elemento, que é o enxofre que está aqui. Vamos olhar isso aqui. A gente tem 2 oxigênio. Quando tem 2 é di. Aí a gente tem o nome dióxido. Né? Coloca o di, aí mais óxido. Di. Aí a gente repete o nome do elemento. Como a gente só tem um aqui também, vai ser igual a esse. Se quiser colocar mono, se não quiser, é opcional também. Aí no caso esse aqui vai ser o dióxido de enxofre. Simples assim, pessoal.
Fazer outro? Vamos fazer outro aqui. O CO2. O CO2. O CO2, quando ele vira em água, eu não vou fazer isso não. Eu vou só nomear. A gente tem 2 oxigênios, né? Se a gente tem 2 oxigênios, entendi. A gente repete o nome óxido, dióxido, aí mais o nome do elemento. Carbono, como só tem um, né? É opcional o mono. Bota só o nome do elemento, carbono. Bem, pessoal, tentei fracionar aqui o tema óxido, o assunto óxido, de uma maneira muito dinâmica, né? Tentei fazer a aula ser o mais curta possível para não ficar cansativo para vocês. Beleza? Pessoal, se vocês gostam do nosso conteúdo, ajuda o canal aí, se inscreve aí, deixa aquele joinha. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.